Fala galera, beleza? Eu me chamo José e esse é o primeiro vídeo do meu canal. Eu espero que o conteúdo que eu vá postando aqui possa de alguma forma agregar na vida de cada um de vocês e ajudar tanto no gerenciamento quanto no operacional de vocês. Hoje eu Eu vou falar espero um pouco do operacional que eu costumava usar e a forma com que eu utilizo hoje. Hoje eu opero utilizando a FiMate, que é a Fibonacci Matemática, e eu aprendi isso em fevereiro, mais ou menos eu comecei a ouvir falar vendo vídeos do Marcelo Ferreira, que é o criador da técnica. E eu achei impressionante, porque foi um negócio que pra mim eu falei, cara, é muito top. O negócio é muito assertivo. E é uma coisa simples. Então quando eu comecei a utilizar e eu comecei a aplicar ela com outras coisas que eu já utilizava, eu comecei a perceber que, cara, isso é incrível, isso é ótimo. É muito bom mesmo a técnica e ajuda demais. E o que eu costumava operar antigamente? Eu costumava operar retração em M15. Então o que eu fazia? Quando acontecia qualquer suporte e resistência se formando, e eu estava na frente do gráfico esperando isso acontecer, e eu via que tinha confluência com uma LTA ou uma LTB, e aí, aqui nesse caso aqui dá para demonstrar basicamente o que era. Porque a gente tinha um suporte e resistência se formando e uma LTB. Então no momento que eu vinha essa região vim testar aqui, onde eu já sabia que teve uma resistência, automaticamente eu já pegava uma venda aqui para poder fechar a operação aqui embaixo. Era dessa forma que eu operava, como muita gente opera ainda hoje no mercado financeiro. Porém, quando eu comecei a observar a técnica que o Marcelo apresenta, que é a FiMate, e o primeiro ciclo, que é sempre na abertura do mercado, eu falei, cara, isso é incrível. A forma de aplicar isso é muito absurdo e muito assertivo. Então, eu comecei a observar e estudar sobre isso. Porque na FiMate a gente identifica os canais que estão acontecendo na volatilidade do dia e marca o canal de referência e a zona neutra. E a partir desse momento, quando rompe a zona neutra, ou no caso de reversão de tendência, vinha aqui em cima, confirmou compra, for lá embaixo, confirmou venda. Nesse caso aqui é a confirmação de uma venda. Então, automaticamente, quando isso acontece, é pegado uma operação ali pela FiMate. E é simples assim. Tema faz. Ele identifica o canal automaticamente e faz a entrada automaticamente. Quando o mercado abre, contanto que o sistema esteja na tela do computador e o computador aberto, ele vai identificar o canal e fazer a operação exatamente como manda a técnica e sem a pessoa estar próxima. Então, assim, ajuda muito, porque às vezes eu não estou em casa e o sistema faz isso. Assim como a galera que já comprou a licença e que são, só na primeira fase foram 30 licenças vendidas, automaticamente esse pessoal já sabe que, mesmo trabalhando no dia a dia, é só deixar o computador ligado com o sistema na tela. Porque no horário que vai precisar fazer a operação, ele vai pegar a operação. Então, dessa forma, quando ele vai na primeira do dia, ele já está programado aqui, ó, primeira do dia. Quando eu vou operar fora do horário, eu vou buscar o set que eu já preparei para fazer essa operação e vou definir o horário conforme o horário do servidor. O horário do servidor está aqui, ó, 7h17 da manhã no servidor. Então eu vou colocar aqui, ó, 7h18, 19, para que o sistema trace o canal com base no que está acontecendo agora. Então, quando der o horário definido, ele vai traçar o canal e quando der entrada validando compra ou venda, ele vai fazer a operação com base no que eu já defini. E dessa forma, eu consigo fazer as operações de forma muito mais precisa e sem o fator humano que pode me fazer cometer erros que muitas vezes eu me sujeito por pura teimosia. Então, automaticamente, quando der o horário definido, ele vai traçar um canal aqui para gente e com base nesse canal a gente vai conseguir fazer as operações. Então, esse canal que vai acontecer, ele vai traçar o canal,
Assim que acontecer um teste para qualquer um dos lados, ele vai traçar uma zona neutra. E assim que acontecer, com o canal completo já definido, um rompimento validado, ele vai pegar a operação. Fidedigno à técnica. E assim, tudo sem ter que estar grudado na tela do computador. Então, assim, para conseguir ter mais tempo livre e me manter fazendo as operações mesmo quando não for possível, eu criei esse sistema. Então, como vocês podem ver, quando dá o horário definido, mesmo quando você não está operando no primeiro ciclo, que é a primeira do dia, que já vem pré-definido, você viu uma lateralização, marcou o horário que está acontecendo aquilo ali, já sabe que ele vai traçar o canal e você vai conseguir pegar a operação ali. Que é o que eu falo para a galera que hoje utiliza o sistema. Quem tem o sistema não perde a oportunidade, porque assim que vê que o mercado lateralizou, já vai lá e usa o sistema para fazer a validação do lugar e conseguir fazer a operação. Então, assim, eu falo isso para todo mundo. Se a ideia é ser consistente no mercado, a gente tem que buscar formas com que a gente vai evitando todos os erros que a gente já cometeu. E uma das coisas que eu tinha muito costume era de me apressar, porque às vezes eu ia dormir porque eu tinha que acordar cedo, qualquer coisa do tipo. E aí eu via que estava próximo de dar entrada, eu dava entrada sem ter validado, sem nada, e às vezes isso dava ruim. Então eu automaticamente criando um sistema que eu não precisava estar grudado mais na tela do gráfico, eu já conseguia mais tempo para fazer o que eu precisava fazer e continuava com o sistema fazendo o que eu quero fazer. E assim, automaticamente, conforme eu fui passando em uma ou outra e sacando, eu fui vendo que, cara, vai chegar um momento que eu vou estar muito bem, que eu vou conseguir viver de trade. E aí isso foi criando cada vez mais raiz na minha cabeça, na minha mente, porque já é uma realidade. Em algum momento eu já vou conseguir viver só disso. E é o que eu falo para vocês, gente. Para quem quer operar de forma séria, utilizar a FiMate em qualquer mesa proprietária vai te fazer ficar muito à frente da média, mas muito à frente da média. Você conseguir definir em qualquer lugar uma lateralização que está acontecendo que é um padrão mínimo, saber diferenciar uma zona neutra e o ponto exato para fazer a entrada vai te fazer ficar muito à frente da média, muito à frente da média. Então, é uma coisa que vocês vão conseguir com o tempo, tendo um gerenciamento e um bom operacional. É fato que vocês vão conseguir passar nas mesas e sacar dinheiro e se manter consistente. É um fato. E eu espero de coração ver muita gente que vai estar acompanhando esses vídeos que eu vou estar postando, comentando e utilizando o meu sistema e também seguindo o que eu vou estar passando nos vídeos e se tornando consistente, conseguindo aplicar isso de forma gradual e efetiva e se tornando consistente. O sistema vai automaticamente traçar a zona neutra quando o mercado testar para qualquer um dos dois lados. Então, quando acontecer a operação do preço que está agora vir aqui embaixo, ele já vai traçar uma zona neutra aqui. E quando acontecer de ir para cima, vai traçar a zona neutra para cima. Nesse caso, o teste está sendo para baixo. Então, automaticamente, ele vai traçar aqui já uma zona neutra aqui embaixo. E aí, automaticamente, quando acontece essa marcação da zona neutra, a gente já tem o canal completo. E aí, esse canal completo, quando o preço validar uma compra ou uma venda, o sistema já vai pegar a compra e a venda automaticamente, sem eu ter que estar na tela. E é muito importante isso, porque, gente, quando a gente tem um sistema que a gente consegue fazer as operações de forma automática sem ter que estar o tempo todo na frente da tela, esse sistema vai seguir corretamente exatamente o parâmetro que foi traçado. Então imagina o seguinte, aqui ó,
se a gente está operando manualmente, provavelmente já teríamos feito a entrada aqui, ó, sem ter acontecido o rompimento real. Porém, com o sistema operando, ele só vai fazer a entrada se esse rompimento for validado. No momento em que esse candle fechar fora do canal, o rompimento está confirmado. E aí sim ele abre a operação. Então, no caso de acontecer de que identificou a região, fez a operação, tem que ser confirmado o rompimento. Então, como vocês podem ver aqui embaixo, ele acabou de fazer a operação. Então, ele fez a compra, traçou o take aqui em cima e traçou a zona neutra, traçou o stop aqui embaixo. Como a entrada já aconteceu longe do canal, os 10% que a gente deixa já está lá em cima, tá aqui, ó, dentro do canal. Então, nesse momento, quando eu explico isso para o pessoal que já tem um robô, que é o quê? Nesse momento, quando a gente identifica que o stop foi colocado dentro, a gente só puxa o stop um pouco para fora, que não vai ter problema nenhum puxar esse stop um pouco para fora. Por quê? O ideal é que ele esteja fora da casinha. Se você quer ser mais conservador, o ideal é colocar o stop sempre longe da onde houve esses testes aqui, ó. Só que aí assume mais riscos também. Eu não costumo fazer isso toda hora, porém, quando eu vejo Kid de Bengala que aconteceu muito próximo e que aconteceu assim, ó, do nada aconteceu um Kid de Bengala daqui assim até ali, ó, tum. E aí depois teve outro e aí aconteceu de ficar tendo uma volatilidade muito grande. Quando isso acontece, eu puxo esse stop para fora. Porque a região mais forte vai ser onde essas velas expressivas voltaram para trás. Nesse momento aqui, a gente não tem uma vela gigantesca para dizer assim, há necessidade de puxar. Porque aqui já deixou muito pavio na região que está dentro desse canal inferior. Então, no caso de vir até essa região, o médio preço pode segurar tranquilamente, porque aqui tem pavio. Então, a gente, nesse caso, se a operação chegou aqui, ó, o médio preço vai ser acionado. E no caso dele retestar lá em cima, a gente já fechou a operação com a parcial. E é isso que é importante, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. É isso aí, galera. Voltamos com o resultado da operação. Deu tudo certo, foi um take bem tranquilo. É claro que eu não fiquei o tempo todo na frente do gráfico. Assim que a operação aconteceu ontem à noite e o sistema pegou essa operação, eu fui dormir. E o sistema continuou a operação normal e se fosse necessário fazer uma proteção ou qualquer coisa do tipo, o sistema estava ativado. Nesse caso não foi necessário, ele foi exatamente na região em que a gente costuma buscar, que é o take de 1.2, e já esclarecendo uma dúvida para todo mundo que me pergunta, por que o 1.2? Eu sempre busco um take de 1.2 porque em todos os testes de longo prazo que eu já fiz com a técnica, 1.2 é sempre o mais assertivo. Ele mantém a assertividade alta e aumenta o resultado final a longo prazo. Então eu sempre busco o take de 1.2. Então nesse momento é bom saber que se acontecesse um movimento contrário e o preço nesse dia fizesse o que acontece em 70% das vezes, que é testar dentro do canal quase estopando e voltando testando a região do rompimento para depois acontecer o stop, o sistema já teria pegado a proteção de médio preço aqui, como eu fazia manualmente, e fecha as duas operações nesse ponto aqui. Dessa forma, garantindo que vamos ter uma taxa de assertividade maior e garantir o lucro num dia em que aconteceria um stop, porque ele ia testar essa região, voltando a ficar positivo, porém depois ele ia com mais força romper, que é o que acontece em 70% dos stops que acontece dentro da FiMate. A proteção de médio preço, como eu já expliquei, o stop dela fica no mesmo lugar da operação primária. Então,
quando é aberta a produção de médio preço, o stop é exatamente no mesmo lugar da operação primária. O take profit, quando essa operação é aberta, que é a produção de médio preço, o take profit da primária é colocado pouca coisa positivo da onde a primária está. E o take profit da médio preço no mesmo lugar. Sendo assim, quando o mercado for testar a região de novo, a gente já sai garantindo um lucro no dia de 0,85 ou 0,90 e estando fora do mercado já quando acontece esse rompimento. E assim a taxa de assertividade melhora e é o que funcionou muito bem e funciona para todo mundo que está utilizando o meu sistema. Então assim, eu espero que eu tenha sanado todas as dúvidas a respeito do sistema que eu costumo operar e da forma como que o meu sistema operacional automático faz. Eu espero que vocês acompanhem o conteúdo que eu vou estar postando durante os dias aqui no meu canal e que de alguma forma isso possa agregar tanto no gerenciamento quanto no operacional de vocês. E eu sei que todo mundo que está nesse mercado busca uma vida melhor, busca um caminho para conseguir se manter consistente e viver disso. E é isso que eu almejo também. Então eu espero que todos que venham acompanhar o meu conteúdo possam se manter consistentes no mercado e ir afunilando a técnica que utiliza para que se mantenha cada vez mais assertivo e mais lucrativo. Eu espero ver todos vocês bem e espero sempre obter resultados positivos aqui com vocês e ver os feedbacks de todo mundo que está operando, que está operando, aplicando o mesmo operacional, dando certo, fazendo as coisas corretamente e garantindo um lucro e se mantendo sólido nesse mercado. Eu peço para vocês que se inscrevam no canal, curtam o conteúdo e estejam de olho que vai sempre sair novos vídeos aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.